Olá, nós estamos aqui na TAF, nosso terceiro podcast, e hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial. Além de linda, poderosa, é super inteligente, a doutora Cristiane Jacobi. Ah, que delícia! Bem-vinda! Eu que agradeço o convite, peço desculpas pela minha voz, estou rouca. Imagina. E vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente já viveu também. A gente tem uma história bonita, nós três, né? A Cris é uma apaixonada pela educação, né, Cris? Sim. E sempre estudou muito, sempre procurou aprender e ensinar. Como que foi essa sua trajetória aí para a educação, na área de professora e depois advogada, né? Sim. Ou é advogada depois professora? Eu acho que é uma mescla, porque até dentro da própria graduação eu tinha já essa vontade de ensinar, de trocar experiência. Então a gente se juntava entre os colegas, né, aqueles que gostavam de estudar, que pegavam 5, 6 obras do mesmo assunto, para poder ver as diferenças entre os conceitos, os doutrinadores. A gente gostava de fazer isso desde a faculdade. E aí, assim que eu me formei, eu busquei fazer especialização, depois uma outra, e assim foi sucessivamente. E com isso, a publicação de artigos, trabalhos, congressos. E aí veio a oportunidade, inclusive que foi com vocês, né, da gente iniciar na docência, ministrando aulas para a graduação da administração e depois também pós-graduação. E aí eu percebi que eu gostava muito disso, e aí veio a docência para o direito em si, metodologia científica, que eu sempre gostei muito, que é a área das publicações, né? Que é um conjunto de saberes, eu acredito, que vem a teoria, vem a prática, e aí eu gostava de atrelar tanto a teoria com o dia a dia, e eu transformava isso em artigos. E aí divulgava para que não ficasse só na teoria e também não ficasse só no dia a dia, porque a gente não consegue trabalhar questões práticas se você não tiver uma base teórica. Que é o mais difícil do direito, né? É você ligar a teoria na prática. Sim, porque muitas vezes fica muito abstrato, e isso eu sentia quando eu era recém-formada. Muitas coisas, muitos institutos ainda não eram materializados em mim, né? Porque eu não conseguia visualizar, porque eu não tinha vivência. E aí, no dia a dia, quando as coisas iam aparecendo, eu ia estudando e falei, nossa, eu acho que agora eu consegui captar a ideia. Eu consegui entender o que é, para que serve e como que eu consigo trabalhar esse instituto de modo a fazer com que o meu cliente tenha um benefício. Porque até então era só teoria, e às vezes era uma teoria tão difícil de entender que eu era muito nova, não tinha uma vivência, não conseguia nem captar a ideia central da lei. A gente na faculdade fala, né, que é tudo muito lindo, bonito. Na hora que você vai ver as coisas no dia a dia, não funciona do jeito que a gente pensa que funciona. Né? E às vezes a gente até tem essa situação de você conseguir identificar um instituto para poder trabalhar naquele momento com aquela família, mas às vezes a coisa não está redondinha. E aí você tem que dar uma criada, né? Eu brinco que a jurisprudência ela não é formada pelos tribunais. Ela simplesmente é apresentada para a sociedade pelos tribunais, porque quem forma a jurisprudência somos nós, os advogados, que a gente cria. Então, vem uma situação, você tem a coragem de trazer uma tese nova, uma luz voltada para um caminho que às vezes ninguém olhou. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. A gente ter a condição de entender o conteúdo jurídico, técnico, aplicar no caso concreto e ter a coragem de apresentar para o Poder Judiciário ou para o cartório, seja, né, a depender do contexto que você está, aquilo que você acredita que é o melhor caminho. Então, por isso que eu falo que
é a gente que constrói a jurisprudência. E a sua carreira, como que foi construída? Porque hoje você é bem focada em algumas áreas do direito, né? Sim. Como que você chegou assim nessas áreas? Não é fácil para o aluno, como você disse, sai da faculdade totalmente perdido, para onde eu vou, o que eu vou fazer. Demorou muito para você chegar onde você está hoje? Quando eu comecei, eu tive a coragem de começar sozinha. Não foi fácil, foi bem desafiador. Tudo começou com o óbito do meu pai, e naquele momento eu não tinha outra opção, eu tinha que dar certo. Eu tinha o plano A e não tinha o plano B. Eu falava, gente, eu tenho que dar certo, isso aqui tem que funcionar. Eu não sabia fazer nada, eu só tinha a minha formação e muito inexperiente, né, como eu disse. E aí eu estudava muito, porque eu tinha muita responsabilidade, e aí uma coisa ia puxando a outra. E no início, não existia a internet como é hoje, né? Quase 25 anos atrás, não tinha IA para me ajudar. E eu tinha alguns bons, vamos colocar assim, padrinhos, né? Que às vezes, quando eu formulava todo o complexo da solução jurídica, eu ia e apresentava, olha, isso, estou no caminho certo? E aí, alguma dessas pessoas me orientavam, você realmente está certa, vai por aí, que é esse o caminho. E isso me ajudou muito. Então, eu sou muito grata por essas pessoas, porque sempre tem as pessoas que nos ajudam. E, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não poderia ser generalista, porque eu fazia a área civil, Cleusa. E o civil é tudo, é do começo da vida da pessoa até o óbito. Então, tudo que tem dentro do universo vida, vamos colocar assim, no aspecto civil, está dentro do civil. E era o que eu fazia. E aí, com o óbito do papai, eu fiz o meu primeiro inventário, e com isso eu fui aprendendo, fui gostando, fui vendo que isso era uma área apaixonante, e me dediquei mais a ela. E essa área, ela puxa outras áreas. Então, ela puxa o imobiliário, ela puxa o societário, ela puxa o tributário. E eu não consegui, assim, eu não vou falar para vocês que eu sou especialista em todas, porque eu não sou. Eu tenho foco na área sucessória e eu conheço um pouquinho de cada uma dessas para poder dar o suporte que eu preciso para os clientes de inventário. Então, eu preciso saber de tributário, tanto a parte de IPTU, como a parte de TCMD. Não tem como eu não conhecer desse universo. Eu preciso saber disso. Societário, a mesma coisa, que é a parte empresarial. Muitas vezes eu vou fazer a sucessão, o espólio tem empresa ou tem empresas, eu preciso conhecer. Senão, eu não vou dar o suporte necessário que o cliente precisa. Então, eu preciso conhecer um pouquinho de cada coisa. Uma consultoria completa ali, né? Em todas essas áreas aí que você falou, praticamente. Né? A ideia, quando o conjunto de situações chegam para a gente, vem o óbito, e com ele os bens, né, as pessoas e o direito. E aí, o que a gente faz? A gente tem que fazer um diagnóstico do contexto. Tem até um lado social aí, né? Se você for ver. A pessoa também está num momento fragilizada ali, por exemplo. Com certeza. E eu lembro que logo lá no começo, a gente não tinha internet, essas coisas tão disponíveis como é hoje, e eu fazia tudo por escrito para os meus clientes, né? Então, eu escrevia sempre uma mensagem, algo que fosse, assim, dar um certo conforto. E aí, logo no início do atendimento, era o carinho que eu fazia para o cliente, porque eu sabia que ele ia chegar ali e aquilo que eu ia apresentar para ele ia doer. Então, eu dava primeiro aquele suporte, né, para a pessoa, geralmente a mulher ou um filho, né? Então, eu dava esse suporte. E aí, no final da consulta, tinha a parte técnica, jurídica, que eu precisava passar o que eu precisaria em termos de documento e tudo mais.
Mas também tinha sempre, eu fazia como se fosse, eu brincava com o cliente, que era como se fosse uma receita de médico. E eu colocava ali para eles exatamente o que eu gostaria que fosse o olhar deles para essa nova fase. E aí depois eu recebia de alguns clientes o feedback disso, né? Como isso foi importante naquele momento. Legal. Então a gente vai criando mecanismos e é gostoso. Legal. Muito bom. Inventário sempre precisa de um advogado? Ou sempre. Uma pessoa pode ir lá no cartório e falar, quero fazer um inventário? Não. Sempre precisa da figura do advogado, ela é essencial, mesmo quando é inventário extrajudicial. Então, lá em 2002, quando foi possível fazer já essa parte administrativamente falando, a figura do advogado, ela sempre foi essencial para, inclusive, dar segurança para a pessoa, porque o cartório, ele não tem a responsabilidade de te entregar a escritura de inventário pronto. Ele vai simplesmente lavrar. Quem faz toda a parte que não aparece, né, até então, é o advogado. Então, você fez todo um levantamento, você conversou com as partes, você levantou os bens, você estruturou como vai ser a partilha, você entendeu a necessidade da família. Então, já chega pronto para o cartório. Existem alguns casos, esses dias eu até estava conversando com uma advogada, e aí ela disse a mim que ela gostava muito de fazer inventário no cartório, porque o cartório fazia tudo para ela. E aí eu fiquei meio muda. Eu falei, gente, o que eu vou dizer? Onde já se viu ela achar que isso é uma coisa boa? Ela está, de uma certa forma, emburrecendo, porque ela deixa de aprender para poder aplicar, porque às vezes tem medo de errar, e ela passa o trabalho que é dela para o cartório, que não tem essa responsabilidade. E aí depois algo desanda no meio do caminho, de quem vai ser a responsabilidade? O cartório vai assumir a responsabilidade? Não. Ela tem que assumir sobre algo que ela nem sabe o que foi feito, porque ela foi lá só para assinar. Então é algo muito perigoso, vamos colocar assim, porque a pessoa não está pensando numa visão a longo prazo, está com uma visão curta, pensando só no hoje, só no bolso dela agora, e não está pensando inclusive no próprio cliente, porque o cartório muitas vezes não vai ter o tempo que a gente como advogado tem para recepcionar o cliente, atender a família, pensar na estratégia. Fazer o que está no papel, né? É um procedimento. É o beabá, né? É uma onda também, né? Esse negócio dessa advocacia, onde pega muito volume, né? De ações, volume de coisas ali, e acaba sendo mal feito, né? As coisas. Transferindo. Né? Isso eu estou vendo bastante, assim, principalmente em propaganda, assim, na internet, e eles estão fazendo para poder pegar esse volume de... Isso a gente percebe bastante, né? Que na internet tem de tudo. Inclusive situações que você fala, meu Deus, como a pessoa tem coragem de apresentar isso como uma solução. Então, né, muitas vezes a gente vê certas pessoas, certos advogados lançando mão de certas condições que a gente sabe que não é exatamente aquilo que ele está vendendo, para poder ter um público e ter um chamariz. Mas isso também, eu acredito que é algo que, aos poucos, as pessoas também vão percebendo, né? Que nem tudo é mágica. Eu falo que a questão da holding, por exemplo, lá no escritório a gente faz holding, a gente sabe como funciona, mas isso não é algo que serve para todas as famílias. Não serve às vezes para você, não serve para você, às vezes não serve para mim. O que a gente precisa? Ter um diagnóstico. Eu preciso conversar com a família, eu preciso entender. E algumas vezes eu já percebi com alguns atendimentos que eu faço que o cliente chega pedindo por uma holding sem saber o que é uma holding. Porque é vendido um milagre, né? Exato. É vendido você vai economizar muito dinheiro, né? A holding, ela é um instrumento societário maravilhoso. E ainda mais agora com a reforma tributária, não tenho dúvida
que em algumas situações ela é muito bem-vinda. E eu tenho feito. É um instrumento que realmente... Tira a burocracia, né, de muita coisa ali também. Ela organiza, né? Uhum. Você perguntou o que é a holding. É uma empresa, eu falo que a holding é uma empresa guarda-chuva. Embaixo dela tem outras empresas. Então, para a gente ter uma holding, a gente tem que é uma empresa de participação. Então, no mínimo, você tem que ter uma outra empresa para essa empresa participar. Então, eu falo que é uma estrutura que ela tem um custo elevado. Não é para qualquer família. Você trabalha a participação dessa empresa em outras empresas. Então, você pode ter empresas que têm objetos sociais diferentes aqui embaixo e a mãe, que é a holding, em cima gerindo essas outras empresas. A holding ela é um instrumento muito bom, muitas vezes organiza toda a parte patrimonial com a doação de cotas já em vida para os herdeiros, né, que passam a ser titulares do direito, e com isso evita-se o inventário. Mas também não são para todas as famílias essa estrutura, essa formatação. Tem que ter empresa para ter holding? Sim, a holding é uma empresa. Ela é uma estrutura societária que a gente faz uma arquitetura para gerir essas empresas que são, vamos colocar assim, na parte de baixo, né, dela, e a holding em cima, gerindo, participando de cada uma delas. Então, muitas vezes a gente quer proteger o patrimônio que está aqui e a gente tem as empresas que são parte da holding que tem as atividades do dia a dia. Né? Então, o impacto no patrimônio, a gente cria barreiras, vamos colocar assim. Então, é interessante ter holding quando você pensa em criar barreiras para chegar no patrimônio. E algumas pessoas acham que isso não é legítimo. É legítimo. Você construindo muito bem feito, com transparência, com todos os partícipes entendendo como funciona, para que serve, para que aquela família se organize, inclusive. Essa é a ideia. Ela é um mecanismo de gestão. E economiza? Imposto, alguma coisa? Sim, a depender da formatação que é construída, sim. E também existem formas que a gente tem que estruturar, que também não tem receita de bolo. O meu vizinho fez assim, eu vou fazer igual. Às vezes, no seu caso, não é o mais indicado. A gente precisa pegar imposto de renda, a gente precisa pensar no ganho de capital, a gente precisa pensar no imposto, inclusive, inter vivos. Então, não é só o causa-mortes que a gente pensa em toda a estrutura tributária. Quando você faz a holding e você transfere, por exemplo, um patrimônio para dentro dessa holding, né? Uma casa, algum imóvel, por exemplo, ele acaba saindo da esfera do inventário ali, né? Então, por exemplo, quando alguém da família morreu, você não tem mais o nome de alguém ali, ele fica no nome da holding. Sim, correto, isso mesmo. E isso a longo prazo, vamos falar assim, na questão familiar, em gerações de família, isso é uma coisa interessante, não é? O que você está dizendo é que a gente pega o patrimônio imobiliário, integraliza dentro dessa empresa. Quando a gente faz isso, o patrimônio deixa de ser da pessoa física e passa a ser da pessoa jurídica. Com isso, quando a gente vai fazer o inventário do sócio, a gente não vai inventariar o bem, a gente vai inventariar cotas. E aí, com o inventário de cotas, é diferente a parte do que a gente diz da valoração. Então, até um tempo atrás, existia um benefício muito grande nessa estruturação, porque a gente trabalhava com o valor de cotas e não com o valor expressivo real do bem. Hoje, agora com a reforma tributária, a situação já não é mais assim. Então, existem algumas situações que ainda vale muito a pena, mas não só pela parte tributária sucessória. Existem outros benefícios que envolvem esse tipo de
de estruturação, inclusive a profissionalização. A gente consegue trabalhar outros instrumentos para societários que organizam aqueles bens na família de modo a buscar lá na frente, se for realmente caso de fazer um inventário, dentro da estrutura societária já está organizado. Então, a gente minimiza risco de litígio entre os sócios, agora não mais herdeiros, mas os sócios, né, em si. Então, só por isso já vale muito a pena. Interessante. Queria fazer uma pergunta sobre o inventário. E essa história, né, que toda vez que você vai fazer um inventário, você tem que vender um imóvel para pagar um inventário, é verdade? Como é que em algumas situações é necessário, sim. O que acontece é que, muitas vezes, a família tem patrimônio, mas não tem liquidez. Então, ela não tem caixa para arcar com os honorários advocatícios, com a parte tributária, com a própria gestão do acervo, que às vezes o falecido tinha, né, na sua atividade negocial condições de gerir esse patrimônio, e também tem a situação do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, que é o imposto de inventários, né? Então, quando o espólio, né, vamos colocar assim, o espólio não tem liquidez, a gente busca alguns mecanismos. E a venda de acervo patrimonial é um deles, é uma possibilidade. Mas, para isso, a gente tem que fazer todo um estudo também, porque não é de qualquer forma que a gente faz, a gente precisa da autorização judicial, a gente não precisa da autorização de todos, mas a gente busca essa forma consensual para evitar que um crie caso com o outro, e aí, às vezes, uma coisa pequena pode fazer com que um inventário que, em tese, iniciou consensual, vire algo litigioso. Então, é possível? Sim, mas também a gente tem que buscar aí de uma forma técnica e sim, conversando com todo mundo, né? Vira complexo, né? Assim, a depender da família, depender dos herdeiros, né? Porque o que acontece, Giovanni? Muitas vezes tem algumas pessoas que têm apego. E aí tem apego porque às vezes era a casa da mãe, do pai, cresceu ali. Outros não têm apego. Outros só estão buscando seguir a vida. Outros falam, não, o que tiver que fazer, eu faço, doutora. E às vezes aquele que tem apego, ele está sofrendo. E aí, se a gente tiver um olhar, né, diferenciado, com uma escuta, entender os motivos, levar para os outros herdeiros, demonstrar qual que é a situação. Um trabalho psicológico. Exato. Também, né? Por isso que eu falo que a parte do direito sucessório ela é bonita, porque a gente cria um envolvimento com as pessoas, a gente busca fazer com que, se há algum litígio, alguma coisa, às vezes algum dissenso entre a família, tirar esses nozinhos, porque coisas pequenas é o que você disse, coisas pequenas têm uma potencialidade de virar coisas grandes, né? E aí o nosso papel, pelo menos eu entendo assim, né? O meu papel é não só ver a questão patrimonial de forma fria. Eu preciso ver a família. Eu preciso buscar o resultado que eu quero. O que eu quero no final? Quero só fazer um simples inventário? Não. Eu quero fazer com que a família tenha realmente uma sucessão bem-sucedida, né? Vamos colocar assim. E também que a família tenha a sua relação saudável. Eu posso ser partícipe disso. E eu acho muito interessante Mas isso. não são todos advogados que pensam dessa maneira. Às vezes a gente vê as coisas muito frias. Esse carinho com o cliente. Sim. Essa parte psicóloga que você faz. Sim. Aí é muito legal. É porque eu percebo... É necessário. Eu percebo que tem alguns advogados, principalmente os homens, né? Que eles têm tem uma imagem assim que ele precisa ser durão, que ele precisa ser muito firme para poder passar credibilidade. E eu acredito que, mesmo a gente tendo esse contato com o cliente de uma forma mais, colocar assim, afetiva,
né, a gente consegue passar para o cliente a segurança, a gente consegue dar o distanciamento que precisa dar, porque a gente é profissional e não tira o caráter da pessoalidade. Eu não vou deixar de ser Cristiane porque eu estou sendo com o meu chapéuzinho de advogada. Eu tenho que ser eu, na minha essência, no meu melhor para o cliente, para o atendimento jurídico que eu estou fazendo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa temperança de entender até onde eu posso ir, agora eu tenho que dar uma distanciada, eu também tenho que me respeitar. E com isso a gente vai aprendendo. Porque a gente não nasce sabendo. Eu não sabia fazer isso no começo. Eu aprendi. Dosar, né? Dosar. Você tem alguma história mais doida, assim? Tenho. De alguma coisa que aconteceu? Nossa, tenho muitas histórias doidas. Mas Conta todas. eu tenho uma de uma família bem abastada. Não sei se eu já comentei com você. É uma família que tinha muito patrimônio imobiliário e uma família assim, com bastante conflito entre eles mesmo, né? É uma família matriarcal em que cada um dos herdeiros tinha um interesse totalmente diferente do outro. E nenhum se conversava, porque eles não conseguiam se entender. Eles só se atacavam. E aí teve um dia, nós tivemos uma reunião no escritório e que eu precisei chamar o Rodrigo para me ajudar, porque estavam quase partindo para as vias de fato. E aí, com isso, eu fui entendendo que eu precisava atender inicialmente cada um no seu horário, escutar cada um, entender o porquê que cada um fazia o que fazia, falava o que falava, para depois de algumas boas reuniões com cada um, eu conseguir entender aquele universo familiar e trazer para a família uma solução que eu entendia que era viável. Inicialmente, eu fui conversando com cada um, mostrando qual que era o ponto de vista de um, por que ele tinha falado aquilo, que não era para ofender, que não era para atacar, a prestação de contas que pediu não é porque desconfiava do outro, não é porque achava que era desonesto, é porque não tinha transparência. E aí eu fui colocando um holofote de luz onde precisava, porque estava tudo muito escuro. E aí, com isso, não vou dizer que foi mil maravilhas, porque era realmente um desafio muito grande aquela família. Mas a gente conseguiu. Eu tive que chamar outros colegas, porque dentro daquele contexto não dava para eu advogar para todos, porque cada um tinha realmente um ponto de vista que precisava ter um cuidado, então não dava para eu advogar para todos. E aí eu recomendei que cada um tivesse o seu advogado e eu consegui, conversando com esses advogados, mostrar o que eu tinha já levantado de diagnóstico e de solução para a família e propus a eles um trabalho conjunto para que eles também pudessem, juntamente com seus clientes, fazer o processo ter uma finalização com resultado positivo. E assim a gente fez. Mas não foi fácil e nem foi vapt-vupt. Foi algo que demandou uns bons anos. Uns bons anos. Mas deu certo, anos. Era um patrimônio bem grande. E não era algo que estava muito pronto, vamos colocar assim. Então, nós tivemos que fazer um levantamento, tinha bens irregulares. Aí eu propus fazer uma higienização desses bens, que é deixar tudo certinho, tudo arrumadinho, para a gente poder fazer a partilha, porque da forma como estava, alguns iam ser beneficiados e outros iam herdar, vamos colocar assim, pepinos. Uhum. E aí, para não ter esse tipo de contexto, falei, vamos higienizar tudo, vai ficar tudo redondo. E aí, na hora que a gente for partilhar, não vai ter aquele que vai se sentir prejudicado, porque vai estar tudo certo. E aí a gente fez a avaliação de tudo, fez tudo certinho. Ô, Cris, e essas pessoas, acho que não são muitas não, mas tem algumas que em vida,
através de um testamento, doa a sua herança. Ou para uma igreja, ou para um sobrinho de preferência. Acontece muito. Acontece. Eu tenho alguns clientes que eu fiz um inventário que tinha testamento e também já participei da elaboração de alguns testamentos. É algo que as pessoas não costumam falar, né? Porque a pessoa que faz o testamento, ela não vai falar que, saí do cartório, fiz um testamento. Ela não vai falar. Mas é mais comum do que a gente imagina. E assim, é possível fazer? Sim. Existem algumas regras que precisam ser cuidadosamente observadas. Então, a gente tem a legítima e a parte disponível. O que está disponível, que é 50% do patrimônio do falecido, no caso aí, que nem é falecido ainda, do titular do direito, ele pode dispor. Então, muita gente não sabe disso. Né? Pode doar tudo que tem. Não pode. Não pode doar. Você, dentro do acervo que você tem, você pode doar 50% desse patrimônio. E aí você pode doar para uma igreja, para um único herdeiro, se você quiser, para uma pessoa que você gosta muito, para alguém que você tenha uma gratidão. Você não tem uma regra, você pode doar para quem você quiser. Esses dias eu participei de um inventário como advogada, em que 90% do patrimônio, que era só capital, estava sendo direcionado para uma instituição de caridade. E aí você tem que apresentar para essa instituição, ela tem que entender aquele contexto e ela precisa receber. Porque se ela não recebe, o patrimônio não vai ser direcionado a ela. Então, a gente precisa entrar com uma ação que se chama ação de abertura e registro de testamento, que é judicial. Não tem como fazer isso via cartório. A gente entra com essa ação, pede para o juiz autorização para aquele testamento se não for um testamento público, para ele ser aberto. Se ele for público, você só vai trazer à luz para ele ser registrado. E aí, com a sentença desse processo, aí sim você vai ou direcionar esse inventário para o cartório ou direcionar para o Poder Judiciário, que você tem essa opção. Se você não tiver menores envolvidos, incapazes, você pode direcionar livremente para o cartório. Se você tiver essas figuras, é possível já direcionar para o cartório, mas você precisa ter a autorização judicial. Então, existem alguns pontos que precisam ser observados para cumprir a lei, para que a pessoa receba o que foi objeto desse testamento. E é possível reverter? De repente, deixei uma doação para uma entidade aí, e de repente um filho fala, não, eu não quero doar. Você está falando de doação ou de testamento? Não, o testamento. Ele faz... O que está no testamento ele tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Então vamos imaginar. Se esse arrependimento for com a pessoa que fez o testamento em vida, ela vai lá e muda o testamento dela. A qualquer tempo. Depois que ela morre. Depois que ela morre, não tem mais jeito. Aí, esse processo que eu mencionei, de abertura e registro de testamento, o juiz vai verificar toda a situação processual daquilo, se está dentro dos parâmetros legais. Estando ok, ele vai dar uma sentença e falar, está registrado. Aí vocês vão buscar. Geralmente, nessa própria ação, eu, pelo menos, já oriento o cliente, se quiser fazer o inventário via cartório, já informa, faz o pedido e já direciona. E quando há recusa? De quem você fala? Da herança por parte, por exemplo, da instituição. Não queremos a... Aí o que a gente precisa observar? Quem são os herdeiros necessários? Se tem herdeiros necessários, volta vamos colocar assim, para o Monte Mor. Uhum. Agora, se não tem herdeiros, a gente vai ter que ir lá na lista do 1829 para saber quem está no rol para poder ser beneficiado com esse acervo patrimonial. Mas é muito raro, viu? Geralmente as pessoas querem. Geralmente aparece. Eu nunca tive um caso desse. Mas assim,
Em último caso, vamos falar, sobrou ninguém. Vai para o Estado. Vai para o Estado. Vai para o Estado. É um pouco longo esse trâmite. Eu também nunca experienciei isso. Mas sempre tem um sobrinho distante, sempre tem alguém que aparece, né? Primo. Sempre tem. Principalmente quando tem um acervo significativo, né? Ninguém tá de olho. Sempre Filho tem. bastardo aparece. Um companheiro, uma companheira. Sempre tem. E é o que a gente mais vê, né? E esse tipo de contexto, quando aparecem os agregados, né? Isso é algo que tumultua muito o processo. Então, quando a gente faz o diagnóstico, aquela lá inicial, aquele atendimento inicial, uma das perguntas que eu faço é dar uma averiguada no contexto, quem convivia, quem estava por perto, quem frequentava a casa todo dia. E aí tem algumas perguntas que a gente faz para poder identificar se você vai ter uma chance de ter uma surpresinha no meio do caminho ou não. Alguns casos... Pode aparecer surpresa, né? Alguns casos realmente é uma surpresa. Fala, meu Deus, o diagnóstico foi tão bem feito. De onde surgiu esse contexto? Existe, porque é vida, é dia a dia, a gente não tem como controlar, né? Mas o diagnóstico geralmente vai mostrando pra gente. Eu tive um caso bem interessante, não foi em Ribeirão. Quando eu fiz esse diagnóstico, eu identifiquei uma companheira que o familiar, que o filho não tinha mencionado. E aí mudaria totalmente o contexto do inventário, a partilha, inclusive, porque ela teria direito sobre o patrimônio do falecido. E aí eu pedi para ele me colocar em contato com ela e conversei com ela. E aí, conversando com ela, eu entendi que para ela era grata pela relação, mas que ela se sentiria muito mal de receber aquele acervo, porque ela não contribuiu e que ela achava que não era justo com os filhos. E aí, nesse ínterim, eu conversei com os herdeiros e com ela, e nós formalizamos uma renúncia. Então, ela abriu mão, ela reconheceu a união estável dela, os filhos reconheceram, porque ninguém queria prejudicá-la de forma alguma, mas ela renunciou ao direito sucessório que ela pudesse ter em relação àquele acervo. Foi bonita a história também. Tudo muito respeitoso, foi interessante. Foi diferente de muitos casos. Da maioria dos casos. Mas aí você vai percebendo o perfil das pessoas. E aí eu percebi que aquilo estava incomodando ela. E os filhos não queriam, não me pediram para fazer isso. E aí, como eu percebi que houve aquele mal-estar dela não se sentir legítima para receber aquilo, eu ofereci. Eu falei, você se sentiria melhor se você não participasse desse inventário? Ela falou, eu consigo? Eu falei, consegue. Você só precisa assinar uma escritura de renúncia. Aí expliquei para ela, preparei tudo, e aí a gente formalizou. Foi bem interessante também esse caso. Legal. Diferente. Se você pudesse dar uma dica para quem está passando por um momento assim agora, qual que é a dica que você daria? Para um familiar que perdeu alguém, você fala? Alguém, Não sei, nossa, nunca aconteceu isso comigo, não faço ideia do que fazer. Qual é o primeiro passo que essa pessoa pode dar? Essa é uma situação realmente muito complexa, né? Porque envolve sentimento, envolve muitas vezes a perda não só da pessoa e às vezes do esteio da família, né, da referência. Então, a gente sempre orienta a pessoa a buscar uma ajuda, seja profissional, seja de um ente querido ou de um amigo que possa dar um suporte, né, para que ela se sinta ou ele se sinta mais confortável com aquele momento, e não deixar de procurar um advogado, de preferência especialista, porque os generalistas, eles até fazem os inventários. Não vou dizer que não fazem, mas pode ser que pelo fato de não ser especialista, passe batido alguma situação que poderia ser melhor trabalhada. Inclusive a questão do próprio imposto, né, que tudo nós temos prazo para recolher. Existem isenções, existem anistias,
a pessoa precisa entender, conhecer da lei para poder oferecer esse melhor para o cliente. Então tem prazo para entrar? Tem prazo para você entrar com o inventário, mesmo que ele seja extrajudicial, tem alguns mecanismos que a gente faz, que já são reconhecidos como aptos a ser um marco inicial para a abertura do inventário. E são cuidados que precisam ser vislumbrados no começo, porque às vezes depois passa, a multa já vai estar instalada. E a pessoa pode até perder, né, o bem, às vezes por perder prazo, vem uma coisa, uma multa alta. O que eu já vi, Giovanni, de perder, não perder o patrimônio em si porque deixou de fazer o inventário. Eu já vi famílias que às vezes deixaram anos e não perderam o patrimônio, mas o que perdeu? Muitas vezes perde-se por uma invasão, aí você não tem justo título nem para fazer a defesa daquilo, se perde em termos de potencialidade. Então vamos imaginar que você recebeu ali, você tem o direito a uma propriedade rural que não foi bem gerida, porque não foi feito o inventário, você não tem como gerir um patrimônio que não é seu de forma a ter um bom resultado, e aí você perde o acervo que tem de plantação, de gado, aí você vai perdendo o patrimônio em si desta forma, né? E muitas vezes também, quando tem patrimônio imobiliário, que às vezes não tem uma imobiliária que está cuidando daquilo, e aí o patrimônio também não vai acompanhando o valor da locação com o que deveria, porque eu sempre brinco, né, que o olhar do dono muda tudo. Sim. Né? Então, se não tem ninguém cuidando, quem vai cuidar? A imobiliária vai cuidar? A imobiliária, ela simplesmente é uma contratada para cuidar ali da locação, ela não vai ficar com o olhar do dono. Né? Então, às vezes o imóvel fica desalugado e fica perdido, tem vandalismo, é esse tipo de coisa que acontece. E surge a oportunidade de uma venda, você não tem a possibilidade de vender porque ele está irregular. E aí vai, né? Existem milhares de outros contextos. Perdendo oportunidades mesmo em si, né? E dinheiro. Que é a parte assim, porque a pessoa que constituiu aquele bem, às vezes não foi assim tão fácil para constituir. Teve um trabalho de uma vida. E aí eu sempre falo para os meus clientes, vamos honrar o que a pessoa deixou. De que forma a gente honra? Cuidando, dando andamento ao trabalho que precisa ser feito. As coisas, elas demandam, né? Se você tem uma empresa, a empresa não vai parar de funcionar porque teve um óbito. Os clientes estão ali, né? Uma fazenda, as coisas têm que continuar produzindo. Como faz se não tiver uma pessoa, um inventariante comprometido, um familiar comprometido com aquilo? Com certeza é prejuízo. E aí, às vezes, quando a gente fala isso como advogado, as pessoas, infelizmente, ainda não têm um olhar da realidade, né, crua sobre isso. Não é para passar medo, é para passar a realidade. Precisa ser feito. E proteger. E proteger. Exatamente. Ô, Cris, para quem quiser saber mais a respeito, né, você está fazendo live. Sim, certo. Conta aí pra gente onde te encontrar, quais são os dias, horário. Eu estou com a Escola de Inventários, que é uma escola que forma advogados a ter um olhar diferenciado para os inventários, né? Toda essa estrutura que eu comentei com vocês, né? Fatos, pessoas, direito e resultados. Então, é um olhar sistêmico, é um olhar que busca, inclusive, trazer uma valorização maior para o profissional, que às vezes se desvaloriza, não cobrando consulta, não tendo um olhar profissional para o próprio trabalho, né? Então, a Escola de Inventários busca trazer um pouquinho de luz para esse olhar. E é para qualquer nível, vamos dizer assim, acabei de me formar no direito, posso fazer? Pode fazer, deve fazer. Eu tenho também um público de inventariantes. Como o inventariante, muitas vezes, é uma pessoa comum, que não sabe de direito,
tem muita boa vontade, alguns deles, outros realmente assim, uma situação mais delicada, mas não entende do universo que está ali. E ele tem responsabilidade patrimonial. Então, eu tenho cursos e tenho também um direcionamento, mentoria para inventariantes. E tenho também para inventariante da ativo, que é aquele que escolheu ser profissional. Então, nós temos auxiliares da justiça. Então, a pessoa se especializa e se coloca à disposição do Poder Judiciário com o cadastro que existe no site do TJ para que o juiz possa nomeá-lo para resolver situações em que já passaram alguns inventariantes familiares e que, infelizmente, o inventário não frutificou. E aí, esses inventariantes dativos são profissionais que fazem toda uma gestão que a gente comentou que é importante para o inventário. Então, esse é um público também muito interessante para fazer o curso. E você está no Instagram, essa live está no YouTube? Sim. Onde ela está sempre? Nós temos o Escola de Inventários no Instagram e toda quinta-feira eu estou fazendo lives ao vivo às 7h30 da noite. Essa próxima agora nós vamos falar sobre inventário extrajudicial e toda quinta-feira ao vivo é um momento que eu tenho para abrir para as pessoas tirarem suas dúvidas, mandarem às vezes com antecedência para que eu possa ajudá-los ao vivo, né? E aí é o dia a dia, né? Aquela coisa mais prática. E é muito bom. Muito bom. Nós agradecemos aí a presença da doutora Cristiane Jacob. Nós vamos deixar na descrição, né, o teu telefone, como te encontrar, e precisando de uma ótima pessoa para cuidar dos seus patrimônios, principalmente inventário, não hesite em procurá-la, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos. Agradeço. E a gente vai chamar ela novamente aqui também para conversar sobre mais assuntos. A gente tem tanto assunto, Giovanni. Nosso tempo é curto, mas a gente tem muita coisa para falar, né? Muito. Foi um prazer estar aqui com você. Seria interessante que você também colocasse nos comentários qual assunto que você gostaria que a doutora viesse novamente. Ou alguma aqui falar, dúvida né? que ficou dentro do Isso. que a gente conversou aqui, né? Eu respondo. Até para você respondendo na tua live. Sim, mas se o pessoal colocar nos comentários, eu respondo todas as dúvidas. Podem colocar. Vai ser um prazer. Isso. Cris, muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço pelo carinho de vocês e pela parceria de sempre. Até a próxima.